Bom, então sejam bem-vindos a esta nossa oitava aula do curso de Filosofia Moderna, né, do curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo, né? Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia e nós estamos aqui vendo, né, a modernidade e agora vamos nos deter um pouco sobre aquele que é considerado o pai da modernidade, da filosofia moderna, né? Não da modernidade enquanto período histórico, mas da filosofia que surge na modernidade, para a modernidade e a partir da modernidade, que é a filosofia do René Descartes, né? Cartesiano. Nós já falamos um pouco sobre o René Descartes nas aulas precedentes, mas nós vamos aprofundar ainda alguns outros detalhes do Descartes, porque é a partir do Descartes é que depois nós poderemos ver os críticos do Descartes, né? Então, se com Descartes nós temos ali um racionalismo, para nós vermos o empirismo, que é uma outra corrente filosófica moderna hiper importante, né? Os empiristas, nós precisamos primeiro passar pelo Descartes e pelos racionalistas, né? Sem o qual nós não entenderíamos as críticas que serão feitas. Entende? Então, por isso que nós vamos nos deter um pouco aqui sobre o René Descartes. Para isso, gente, nós vamos trazer aqui alguns fragmentos, né, de algumas obras do René Descartes. Vamos trazer aqui alguns fragmentos desta obra, que é uma obra já da maturidade do René Descartes, Princípios da Filosofia, né, aqui eu estou com da editora Remos, né, Princípios da Filosofia é uma obra bem importante, né, uma obra tardia na vida do Descartes, é uma obra que expressa mais o pensamento maduro, né, do Descartes, e outras obras, né, a partir deste volume aqui da coleção Os Pensadores, que é o volume 15 da coleção Os Pensadores, né, o volume que trata sobre o René Descartes. E vou trazer aqui alguns fragmentos também do Discurso do Método e das Meditações Metafísicas. Esse volume aqui ele junta algumas obras do Descartes, né? Então, o Discurso do Método, as Meditações, Objeções e Respostas, as Paixões da Alma e algumas cartas do René Descartes. Eu fotografei algumas partes aqui, né? Digitalizei e nós vamos estar vendo é, a partir disso alguns elementos, certo? Eu vou compartilhar aqui minha tela para que vocês acompanhem também, né, algumas leituras breves, né, que nós vamos fazer e depois comentar sobre, tá certo? Só um momentinho. Bom, vejam se já está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo aí a obra do Descartes, Princípio de Filosofia. Tá, tá. Tá como se tivesse assim, pela metade, assim. Pela metade, né? Tá, deixa eu... É. Isso, deixa eu ver aqui. Pronto, agora tá, Agora melhorou mais, tá não foi? melhor. Uhum. Pronto. Então, espera aí. Bom, e vocês conseguem me ver e conseguem ver também a tela, não é? Bom, então vamos ver aqui alguns fragmentos desta obra aqui, Princípios da Filosofia. É uma obra, como já falei, uma obra tardia, né, do Descartes, já maduro. A visibilidade talvez não fique tão boa assim, né? Porque esse livro é um livro com páginas amareladas já, né? Então, eu digitalizei aqui e Tá bom de ver. vai Vou dar poder ver. para faz um esforço, né, para tentar entender aí um pouquinho. Bom, então vamos lá, gente. Acompanhe aí algumas partes. A partir daqui, no meu entender, diz o René Descartes, certo, gente? Veja, é, antes de
de falar, né, de ler esse trecho aqui, né, do Descartes, o Descartes ele vai compor o método de investigação filosófica, né, que ele é dividido em 4 partes, né? Então, quando ele vai falar aí nos 4 processos, são as 4 fases do método científico, né, do método investigativo do René Descartes, tá certo? Estas 4 partes aparecem no livro mesmo, O Discurso do Método, né? E no Discurso do Método ele vai falar das regras do método, né? E essas regras são 4. Bom, então nós vamos ver aí que também está em outra obra dele chamado As Regras do Método. Bom, então diz ele, no meu entender, toda a sabedoria que se alcança apenas é adquirida através desses 4 processos. Não me reporto aqui à revelação divina, porque ela não nos encaminha por graus, porém leva-nos de repelão a uma crença infalível. Ora, em todos os tempos, houve grandes homens que se empenharam em achar um quinto grau para se atingir a sabedoria, incomparavelmente mais elevado e mais seguro do que os outros 4. Consiste em buscar as causas primeiras e os reais princípios dos quais se podem deduzir as razões de quanto se é capaz de saber. E são, de modo particular, os que trabalharem nisso que se chamam de filósofos. Desconheço, porém, quem tenha até o presente realizado este propósito. Os primeiros e os principais que conhecemos são os escritos de Platão e de Aristóteles. Existe entre eles somente a diferença de o primeiro, acompanhando os passos de seu mestre Sócrates, ter confessado de modo ingênuo que não achara nada de correto e ter se contentado em escrever as coisas que lhe parecem verossímeis, supondo para isso certos princípios com que tentava explicar as outras coisas. No tocante a Aristóteles, foi menos franco, e ainda que se conservasse durante 20 anos seu discípulo, e outros princípios não apresentasse senão os do mestre, modificou fortemente a maneira de os divulgar e propô-los como autênticos e certos, ainda que nenhuma aparência exista, nem os leve a supor como tais. Ora, estes homens tinham muito mais espírito e sabedoria do que aquele que se. Aqui está cortado, viu, gente? Eu vou só. É só um pedacinho que conclui isso aí. Que se alcança pelos 4 graus anteriores, o que lhes dava muita autoridade. De maneira que aqueles que vieram depois, mais depressa seguiram as suas opiniões do que investigaram algo de melhor. Veja, o que é que eu quero trazer com isso aqui neste primeiro momento? Vocês vão começar a perceber que em alguns fragmentos do Descartes, ele começa a fazer umas sutis críticas à tradição, seja medieval, seja antiga, né? Tanto a escolásticos quanto aos clássicos, ele começa, porque o Descartes ele pretende afastar-se, né? Ele pretende afastar-se dos antigos, certo? Nesse outro fragmento aqui, ele vai dizer também o seguinte, e aí eu quero que vocês percebam algumas sutilezas. Veja, vou começar por aqui. Por não se conhecer. Por não se conhecer, porém, tal verdade, ou seja, se existe alguma que se conheça, não se, u, não se usar a maioria daqueles que durante os últimos séculos quiseram ser filósofos, seguiram cegamente Aristóteles, de modo que, com frequência, corromperam o sentido de seus escritos, ao lhe atribuir diferentes opiniões, que ele mesmo não aceitaria como suas, se porventura regressasse a este mundo. Com relação aos que não o seguiram, entre eles alguns dos melhores espíritos, não deixaram na mocidade de receber influência de suas opiniões, porque eram as únicas ensinadas nas escolas. Quando ele fala aí nas escolas, quer dizer nas escolas jesuítas, né, ou nas universidades, onde se ensinava filosofia escolástica com bases aristotélicas, certo? É... Vejam que
neste outro fragmento, ele diz o seguinte: após ter explicado tudo isso, eu gostaria de expor aqui os motivos que servem para provar que os princípios autênticos, através dos quais se pode atingir o mais elevado grau de sabedoria, que é o soberano bem da existência humana, são os que expus neste livro. Para isso, apenas duas demãos são necessárias. A primeira é que sejam os princípios muito notórios, e a segunda é que deles se possam deduzir todas as demais coisas, pois verdadeiramente somente existem estas duas condições requeridas por esses princípios. E aí vejam aqui este parágrafo. Efetivamente é correto que aquelas que não puderam ser rejeitadas por esse meio, desde que as consideramos, são certamente as mais notórias e as mais claras que o espírito humano consegue atingir. Assim sendo, considerando que aquele que pretende lançar a dúvida a tudo, não pode, porém, duvidar que existe, enquanto esteja duvidando, e que aqueles que deste modo raciocinem, não tendo a possibilidade de duvidar de si mesmo, duvidando, entretanto, de todo o resto, não é aquilo a que damos o nome de corpo, e sim o que chamamos de alma. Considerei o ser ou a existência desse pensamento como o princípio primeiro de que deduzir com muita clareza os outros, que existe um Deus, autor de tudo quanto há no mundo, e que por ser a fonte da verdade não criou o nosso entendimento de maneira tal que possa este enganar-se na apreciação que faz de todas as coisas e das quais tem noção muito evidente e muito precisa. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu não trouxe alguns fragmentozinhos de uma página restante, deveria ter o feito, na verdade. Mas tem outro fragmentozinho que ele diz o seguinte: do que é válido concluir que os que menos têm aprendido aquilo a que se denominou até o presente de filosofia são os que mais estão aptos a aprender a verdadeira filosofia. Olha só, viu, gente? Do que é válido concluir que os que menos têm aprendido aquilo a que se denominou até o presente de filosofia são os que mais estão aptos a aprender a verdadeira filosofia. O que isso deixa a entender? O que vocês conseguem pegar dessa ideia cartesiana? Os que menos têm A aprendido, humildade, os que assim, menos aquele têm que Jesus, aprendido é os que estão mais aptos a aprender a verdadeira filosofia. Diz, Aldo. talvez é a humildade, assim, Deus escondeu dos sábios e mostrou os pequeninos. Você é aquela pessoa humilde, aprende mais filosofia do que o cara que se acha o máximo, né? Termina sendo muito, como é que chama, egocêntrico não, vaidoso, sei lá, é por aí. Aquela pessoa simples aprende mais do que o arrogante. Tá. Para entender isso. O que mais? Tem alguém que pensou o contrário, ou isso mesmo, sei lá. Eu acho assim, que ele quis dizer, assim, os que menos têm aprendido a filosofia daquela época.
Só um momentinho, gente. Complexo para o mais simples, na tentativa de resolver as coisas, entender as coisas mais fáceis de entender. E é um Gente, exercício de humildade também. Também é uma forma de ser humilde e tentar pera. não ter que entender o todo, mas entender um pedaço. Só um momentinho, gente. Pera aí, viu? Que eu tô falando. Só um momentinho. Estamos vivendo. Agora tem duas telas abertas. Agora vocês me veem, né? Escutam? Misericórdia. Tá repreendido. Sim. Tá repreendido em nome de Domine. Vamos lá. Não sei não foi que deu aqui. Eu não sei se você ouviu a minha resposta. Rapaz, não escutei nada que vocês falaram. Eu quero estar tudo novo. Vai lá, Ellison, diz aí. Eu estava dizendo assim, que Aldo tinha falado sobre a humildade, né? E ele entendeu isso aí. Eu entendi que ele quis dizer assim, os que menos aprenderam, no caso, a filosofia daquela época dele, é os que mais precisam aprender a filosofia, digamos assim, mais primitiva, mais antiga. Será que é isso que eu estou pensando? Será que está certo? Não sei. Bom, vamos escutar os outros universitários, né? Que mais, gente? Aldo e André, eles estão nesse mesmo pensamento, né, O da André humildade. falou o quê? Eu não vi não o que o André falou. Falasse o quê, André? Vamos falar, André, agora, fica à vontade. Não, professor, eu estava falando o seguinte, que, pegando o gancho dessa forma do Aldo pensar em relação à humildade, o fato de você reconhecer que você é uma pessoa imperfeita para entender coisas complexas é um exercício de humildade. No sentido de que você, para poder entender as coisas mais complexas, você tem que começar pelo simples. E aí você, pelas coisas mais simples, você meio que assim, ó, o todo é difícil. Mas se eu dividir o todo em partes, eu vou entendendo parte por parte, até ver se eu consigo chegar no todo. Então essa ideia é até uma ideia cristã, de que até no livro de Coríntios mesmo, né, somos todos partes do corpo da igreja, né, membros do mesmo corpo, onde a cabeça é Cristo. Então, para entender o corpo todo, eu como cristão, eu tenho que começar pela unha e vou devagarzinho até entender o corpo e até chegar na cabeça, que talvez eu não entenda. Então, eu sou muito dessa linha do Aldo, mas também não do Edson, assim, sabe? Para entender Descartes. E eu acho que ele, como muitos outros pintores, né, da época do Renascimento, muitos duvidaram, e duvidar é saudável, né? Inclusive até os livros que o senhor passou no semestre passado sobre a vida intelectual, razão e fé, fala exatamente isso, né? Duvidar não significa que você está sendo contrário ou vai negar a fé, né? Pelo contrário, duvidar faz parte e a busca pela verdade, no final das contas, você... Eu ainda estou terminando de ler o seu livro lá, o da vida intelectual. Eu estou na fase exatamente que ele fala exatamente isso. Do Stern, que ele fala assim, que a vida intelectual, tem um trecho lá que é a espiritualidade da intelectualidade. Que é exatamente você não ter que negar
ou não deixar de rezar porque você está só na estudiosidade. Você estuda demais, né? Achei muito interessante essa frase do livro. E eu acho que trazendo um pouco para cá, é mais ou menos isso aí que eu entendo do que o senhor falou aí. Uhum. Tá certo. Bom, mais alguém com alguma visão diferente do que foi dito até então, ou tá puxando por aí mesmo? Bom, então, gente, olha, tudo isso que vocês falaram sob um ponto de vista ético é bonito, né? É bom e eu acho que é por aí mesmo. No entanto, esta frase do Descartes, claro que assim, ela se situa dentro de um contexto maior, né? Porque aqui ele está falando da filosofia tal qual foi pensada, né? Na tradição, e aí cita Aristóteles, né? Citar um pouco do Platão, né? Aquele negócio todo. Mas quando ele chega nesse trechinho aqui que ele diz assim, do que é válido concluir que os que menos têm aprendido aquilo a que se denominou até o presente de filosofia, são os que mais estão aptos a aprender a verdadeira filosofia. Vejam só, quando ele fala em verdadeira filosofia, ele está dizendo que o que se ensinou de filosofia até então não é esta a verdadeira filosofia. Veja uma sutileza aqui, né? Ele fala que quem não aprendeu o que se diz de filosofia antes dele é melhor. Ele está dizendo assim, ó, é melhor, né? Quem não estudou filosofia com Aristóteles, com Platão, com Agostinho, com Santo Tomás, quem não estudou é até melhor, porque agora vai estar mais apto a aprender a verdadeira filosofia. E quem é o portador da verdadeira filosofia? É ele próprio. Veja que é outra perspectiva, né? Veja que isso aqui, né, sutilmente ele está fazendo uma crítica ao que se chamou de filosofia até então, e ele está dizendo, olha, quem aprendeu, ok, mas quem não aprendeu é até melhor, que não tem aprendido, porque agora eu vou ensinar para vocês a verdadeira filosofia. Então isso aqui foge muito da ideia de humildade intelectual, aquela humildade devida aos intelectuais, que é você sentir-se devedores dos seus antecessores, né? O Descartes, nesse sentido, gente, ele não se sente devedor de antecessor nenhum, viu? A gente vai começar a ver né, alguns trechos assim que quando eu li alguns trechos, né, eu até na margem eu coloquei um kkkk, eu digo, poxa, né, mas como assim? Não sei se vocês viram numa dessas páginas aí tinha um kkkk, porque eu achei assim tão, né? Eu vi, fiquei só imaginando por quê. Você viu, não foi, Jéssica? Essa é na página 31, parece. Eu vi também. Aí tem um kkkk, eu digo, não tô acreditando no que ele tá dizendo aqui. Eu, sinceramente, não tô conseguindo acreditar, né, que o René Descartes ele tem esse espírito todo, não é, de altivez assim, né, e de depreciação para com Aristóteles. Porque, gente, olha, vocês, né, tomem nota disso. Na modernidade, vai se nutrir um espírito de depreciação em relação à filosofia antiga e medieval. Sobretudo aquela filosofia, não é, de linhagem socrático-platônica, aristotélica, cristã. Pronto. Isso, quando chega na modernidade, vai se começar a nutrir um espírito de depreciação a esta linhagem filosófica, que começa com Sócrates, deixa eu me nota disso, né? Na modernidade começa-se a nutrir uma depreciação à tradição filosófica, que começa com Sócrates, Platão, Aristóteles e os autores cristãos. Agostinho, Tomás, sobretudo. Vocês tomem nota disso aí, que isso é um negócio importante, viu? Ele foi tão sutil, professor, que não deu nem pra gente pegar, não é? Foi sutil demais. Não é isso, rapaz. Tem umas partezinhas assim que eu li duas vezes. Eu digo, poxa, peraí, eu acho que eu não estou entendendo direito não, isso aqui. Não é possível. Diz, Felipe. Pronto.
Eu fiquei sem entender agora, porque veja, não havia, isso é uma marca do Descartes ou da filosofia em geral, porque não havia uma valorização na filosofia moderna, uma valorização da cultura clássica. Parcialmente sim. Então, assim, no que diz respeito à filosofia Isso. medieval, faz sentido, mas a filosofia antiga parece uma coisa contraditória. É. E aí a gente vai entrar, que parece realmente, a gente vai entrar nesse paradoxo aí, viu? Veja, o Descartes, e não só o Descartes, autores modernos como Francis Bacon, como Giordano Bruno, sobretudo Giordano Bruno, né, foi um outro autor que foi muito crítico de Aristóteles. Na modernidade vai se nutrir uma certa depreciação à filosofia clássica e medieval, a medieval sobretudo, né? A medieval realmente, essa daí, né, o pessoal começa a ter muita depreciação, né, ao longo do tempo, né? Quando chega ali autores empiristas para frente, começa a realmente ter muita depreciação. Mas com Descartes ali nós já temos um começo de uma depreciação, apesar de ter se vivido, né, um século antes o renascimento cultural. E esse renascimento é renascimento da cultura greco-romana, que inclusive foi nesta época aí do Renascimento que vai ter novas traduções de Aristóteles, de Platão, dos autores clássicos. Então, se por um lado há uma revalorização da cultura grega, que de fato houve, né, sobretudo no aspecto literário, né, vai ter essa valorização da cultura grega. Agora, entre os gregos, gente, vai ter uma vertente que foi muito criticada ao longo da tradição clássica, antiga e medieval, mas que na modernidade vai ser renascida, que é a tradição sofística. Os sofistas. Os sofistas, eles foram autores da época socrática, e que depois de Sócrates mesmo criticou muito os sofistas. Sócrates e Platão, quem na verdade criou a imagem negativa dos sofistas e que permaneceu durante toda a história, foram Sócrates e Platão, né? E por alguns motivos. Primeiro, os sofistas, eles eram mestres, né, assim, de sabedoria, eram filósofos, mestres, e eles tinham uma prática que Platão e Aristóteles e Platão e Sócrates abominavam, que é eles cobravam pelo ensino. Né? Eles cobravam pelo ensino. E para Sócrates e para Platão, o ensino não pode ser objeto de lucro, porque o conhecimento ele tem que ser passado gratuitamente. Por ser a verdade, por se tratar do conhecimento verdadeiro, tem que ser passado gratuitamente, não se pode cobrar pela verdade. Né? Para Sócrates era um negócio inconcebível você cobrar pelo ensino da verdade, né? Pelo ensino da coisa verdadeira. E os sofistas, eles cobravam, eles tinham discípulos e cobravam, né? Para ensinar. E isso, né, foi um dos primeiros, né, objetos de crítica, né, socrático-platônica, foi o fato deles cobrarem para ensinar. Então, eles já viam os sofistas com muita desconfiança, né? Eram interesseiros, usavam da filosofia por interesse pessoal. Eu digo, eita, pronto, se fosse hoje eu também era um sofista. Eu e todos os professores, nós, quem é professor, pronto, estava arruinado. A gente estava tudo perdido, né, de inferno abaixo. Enfim, né, Marli? Todos nós somos sofistas, então, neste sentido. Mas, além disso, gente, não só, né, isso não é um motivo maior, é que os sofistas, eles se tornaram mestres da retórica. Mestres da retórica, mestres da arte da persuasão. Mestres da arte do convencimento em público. Eles realmente deram muita importância à linguagem, né, ao que nós chamamos de filosofia da linguagem, ao modo de dizer, não necessariamente ao que está sendo dito, mas ao modo de dizer. Então eles se especializaram bastante na arte da retórica, do convencer em público. E era uma época em que na Grécia se vivia o auge da democracia, dos debates na ágora, dos debates públicos, né? Porque pelo fato da Grécia não ter uma política centralizada, um império, tipo, na Grécia não tinha imperadores, não tinha reis. As cidades-estados elas eram independentes, né? Então, isso favorecia muito a deliberação, a discussão. É por isso que a democracia surge na Grécia, porque era preciso discutir os destinos da cidade.
Então, os cidadãos, quem era considerado cidadãos, que tem algumas ressalvas, tipo estrangeiros, escravos, mulheres, né, crianças, não eram considerados cidadãos, logo não debatiam na praça pública. Mas os homens livres, eles debatiam. E nessa prática de debater os destinos da cidade, né, de fazer deliberação política, os sofistas se especializaram em treinar pessoas para o debate público. Entendem? Então, os sofistas eles se especializaram em treinar pessoas para o debate público, para vencer o debate público. Só que a grande crítica socrático-platônica era que eles ensinavam a vencer o debate público, mas não vencer a partir da verdade, mas vencer a partir dos melhores argumentos. Não necessariamente dizendo a verdade. O que importava era vencer o debate. Então isso para Sócrates e Platão era muito abominável, porque se desconsiderava o verdadeiro. Para eles era assim, no debate político tem que se dizer a verdade. Se você for convencer alguém, tem que convencer alguém do que é verdadeiro. E não é para entrar no debate puramente para vencer o debate. Então eles diziam que os sofistas, eles ensinavam a debater pela arte de debater para vencer, independentemente daquilo que se está sendo defendido é ou não verdadeiro. E ficou essa fama ao longo da tradição, diz Ellison. Professor, os sofistas, no caso Maquiavel, ele ia mesmo mais por essa linha dos sofistas, né? No caso da política. É possível pensar assim, viu? É possível. Aí veja, esta prática sofística de ensinar a arte de convencer, né, de vencer no debate político, a arte da retórica, sem preocupação, né, necessária com o que está sendo de ser verdadeiro ou não, isso foi objeto de muita crítica e isso fez com que os sofistas tivessem uma fama muito negativa ao longo da história. Até hoje, na verdade. Você vê que hoje em dia, quando alguém é uma pessoa mentirosa, né, que tá ali tentando convencer de algo mentiroso, pois você é um sofista safado, né? Então essa história chamada de sofista vem daí, ó, desse que quando a gente tava debatendo, na época eu fazendo mestrado, quando tinha umas discussões, aí quando alguém queria atingir outro, você é um sofista safado, aí começava a esculhambação com a pessoa, né? Porque o sofista ganhou esta conotação, né, da pessoa que ia estar ali apenas com lábia, apenas com oratória, né? Apenas com uma boa retórica, mas pode ser que esteja mentindo, na verdade, né? Aquela pessoa que tem uma boa lábia, que consegue falar bem. Que se a gente pensar direitinho, ainda hoje, na verdade, na prática política, é assim. Né? Você vê que os nossos debates políticos são muito sofísticos nesse sentido, né? Porque quando nós vamos assistir um debate eleitoral, os caras estão tentando ali fazer o melhor argumento, mas não é necessariamente o verdadeiro. Estão tentando vencer o debate. A ideia é vencer o debate, é se sair melhor. Né? Se está sendo dita a verdade ou não, para eles não importa. O que importa é se sair melhor. Né? E veja que essa prática, gente, que começa lá na antiguidade, nessas deliberações sofísticas, né? No debate sofístico, político, chega a nós ainda hoje e o público, na verdade, fica mais interessado em quem fala melhor, em quem vence melhor o debate, desconsiderando se o que está sendo dito é verdadeiro ou não. E é isso, Malik. Quem sai melhor ganha o voto. Você vê que nós estamos em ano eleitoral, né? E nós vamos ver muito isso. Aquele que falar melhor, que se expressar melhor, que conseguir melhor embaraçar o outro, vai vencer o debate, mas não necessariamente está dizendo a verdade. E o povo que não tem uma formação crítica vai votar no que sai melhor. Pode ser que o bicho seja um mentiroso desgraçado. Mas se ele fala bem, Eu ele ia souber dizer convencer, isso, o professor. pessoal vai votar nele. Eu ia falar isso, nem que seja um mentiroso. É. E veja, na antiguidade, Sócrates e Platão criticaram muito sofistas por isso, porque é uma arte muito perigosa. Né? Eles diziam assim, é muito perigoso você ensinar alguém a vencer o debate sem preocupação com a verdade. Porque você pode convencer o outro de uma mentira. Né? Então, ali se cria, né, a arte da argumentação de como vencer um debate em público. Entende? Então, veja, isso vai ser renascido na modernidade. Aí, neste sentido, gente, os sofistas eles vão ter uma presença, né, e vão ganhar um espaço em alguns âmbitos melhor do que os clássicos. Porque quando nós pensamos na dimensão da política, veja, a dimensão da política, ela vai retomar muito mais princípios sofísticos
do que socrático, platônico, aristotélico. Pensando aqui na política, entende? Aí veja, de modo mais amplo ainda, nós vamos ter na modernidade uma revalorização assim muito acentuada, né, dos sofistas. Inclusive, né, tentou-se muito fazer uma releitura das obras dos sofistas, essa impressão para tentar, né, mudar essa impressão que criou-se, né, dos sofistas, para dizer que não foi bem assim, que isso foi na verdade a visão de Platão em relação a ele, mas tem outros viés, tem outros ângulos, né, outras possíveis interpretações. Aí vejam, na modernidade, gente, nós vamos ter, né, uma crescente, uma nascente e crescente depreciação aos clássicos. E esses clássicos é, sobretudo, Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Nós vamos ter isto. E por que vamos ter isto? Porque nós vamos ter também críticas, né, à metafísica. O fim da modernidade, isso se torna muito mais claro, né? No fim da modernidade e início da contemporaneidade. Crítica à metafísica, crítica à teologia, crítica a uma moral racional, a uma moral fundamentada em princípios que são princípios transcendentes ou religiosos, e como, de algum modo, né, Sócrates, Platão e Aristóteles sustentam este tipo de moralidade ou este tipo de conhecimento, né, metafísico, então eles vão ser objeto de muita crítica, entende? E, sobretudo, gente, né, por eles estarem na base, né, da metafísica, e como a metafísica, que é aquilo que lida com as coisas que estão para além do mundo físico, né? A metafísica é aquilo que lida com aquilo que está para além do mundo empírico. Como a metafísica lida com isso, e como Platão e Aristóteles são bases fundamentais para a metafísica, eles vão se tornar objeto de muita crítica na modernidade. E essas críticas elas vão ser acompanhadas de uma certa depreciação. Só que isso é gradativo, né? Assim logo não, viu? Isso é gradativo. Quando isso chega na contemporaneidade, aí nós vamos ter realmente assim uma depreciação muito consolidada, né? Quando nós formos ver, tipo, ano que vem, ou melhor, no próximo semestre, na contemporânea, Friedrich Nietzsche, nós vamos ver que Nietzsche, ele tem Sócrates como uma pessoa abominável, para você ter ideia, né? Ele diz que foi Sócrates que disseminou os piores valores que nós temos no mundo ocidental. Foi Sócrates e juntamente com o cristianismo, né? Para Nietzsche, quando juntou o cristianismo e Sócrates e Platão, acabou-se o que havia de bom, né? Eles implantaram contra-valores. E Nietzsche diz: a gente tem que voltar aos verdadeiros valores. Temos que voltar à moral natural. Porque esses homens aí moralizaram tanto a coisa que acabou-se a felicidade do homem, né? Então nós vamos ver, né, um tipo de filosofia que você vai dizer: peraí, as coisas parecem invertidas. Como assim? Que história é essa, né? Mas isso para dizer, gente, que essa crescente depreciação que nós vamos ter, a começar pela modernidade em relação aos clássicos, isso vai crescendo, 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 até uma substituição deles. Então, em certos aspectos, certos âmbitos, nós vamos ter uma substituição mesmo, né, dos clássicos. Inclusive, veja, pensou-se, né, no âmbito da filosofia cartesiana e pós-cartesiana, que a filosofia de Descartes serviria melhor para a própria teologia do que a filosofia aristotélica, né? Só para você ter ideia de como pretendeu-se uma substituição de Aristóteles, né, do Platão, né? E quando se pensa essa substituição de Aristóteles e Platão, também, né, por conseguinte, uma substituição do próprio cristianismo, né? Porque eles vão ver que o cristianismo tem muita base platônica aristotélica. De fato tem, né? A doutrina, a teologia tem muita base platônica e aristotélica, indubitavelmente, né? A teologia, ela é fundamentada na revelação bíblica, né? E os instrumentos para entender melhor a revelação vai ser a própria filosofia, sobretudo aquela de base platônico-aristotélica. Haja vista que No caso, Agostinho pega vai ter mais de Platão, né? Agostinho e Agostinho. Isso. Haja vista que Agostinho vai pegar muito do platonismo e Santo Tomás muito do aristotelismo para, né, fundamentar a própria linguagem teológica, né? E ainda hoje nós usamos muita coisa de Platão e de Aristóteles, né? Muita coisa na linguagem teológica, na linguagem litúrgica, ainda hoje é assim. Aí pensou-se, veja, os críticos
pensou-se que era melhor adotar Descartes, né, do que Aristóteles para a própria teologia, né? Imagine você. Entende, gente? Diz, Felipe. Mas isso aí dá uma aula, essa história que tem Aristóteles na liturgia. Né? Rapaz, tem, ó, e só para citar um exemplo. Só para citar um exemplo, veja, quando na liturgia, na missa, vamos pensar aqui na missa. Quando na missa, na oração da epíclese, que é aquela oração lá que o padre impõe as mãos, né, sobre as espécies, né, para a consagração. Aí não se diz, né, na teologia litúrgica que ali acontece um milagre, né, da mudança, né, das espécies. Aí qual o mesmo nome que dá-se a esse milagre que acontece em toda a Santa Missa? Transubstanciação. Pronto, é o milagre da transubstanciação. Veja, a ideia de trans é a ideia de ir além de, né? Trans é aquilo que vai além de. E substanciação vem da substância. Então, aquilo que acontece é uma mudança de substância. A gente tem uma substância ali visível aos nossos olhos, mas a coisa foi além, já não é mais aquilo. Né? Houve uma transformação na substância. Essa ideia de substância, gente, é uma ideia aristotélica. Toda a conceituação do que é substância é uma ideia aristotélica, que ela entra no cristianismo via Santo Tomás. Então é uma ideia aristotélico-tomista, entende? Aí Santo Tomás fala da substância, né, na Suma, mas pegando a ideia aristotélica, porque quem define o que é substância, contrariando ao que é acidente, é o próprio Aristóteles. Né? A substância como aquilo que é, como aquilo que tem um ser, que tem uma essência. Então, a transubstanciação é para dizer que houve uma mudança de essência na coisa. Nós tínhamos pão, agora nós temos carne. Nós tínhamos vinho, agora nós temos sangue. Né? Houve uma mudança de substância. Aí veja, simples termos como esse traz uma ideia aristotélico-tomista ali por trás. Compreende? Então Aristóteles está mais presente na igreja do que o que se imagina, viu, gente? É um negócio sério isso aí. Entende, Marli? Na própria homilia também, né, professor? Porque há uma racionalidade na hora de se explicar, né? E essa racionalidade aí é puramente aristotélica também, né? Com certeza, né? Professor, e na igreja protestante, eles estão lá também ou não? Não. No protestantismo, a influência aristotélico-platônica é bem menor. É bem pouca mesmo assim, né? A... Claro, o protestantismo é uma coisa muito diversa, né? É uma coisa muito múltipla. Não dá para dizer o protestantismo, são os protestantismos, né? Porque cada vertente é um negócio diferente, né? Mas a chamada teologia liberal, ela pega muito mais, né, de pensadores modernos, como por exemplo o próprio Descartes, né, como Kant, né, do que dos pensadores antigos. Ô Léo, você pode comentar um pouco sobre isso, Léo? O Léo é uma pessoa que eu sei que entende bastante disso aqui que eu estou falando. Cadê o E aí, Leonardo? professor? Você pode comentar um pouco, né, do que você sabe sobre essa influência da filosofia moderna na teologia protestante, enfim. Rapaz, ó, a base o que eu tô lembrando agora, a base dos liberais acho que é com a galera bebeu muito do romantismo, né? Exatamente com qual filósofo eu não recordo, eu sei pouco, né? Mas você pega ali o Marx, Uhum. depois o Bultmann, o Barthes, né? Eu não lembro agora. Sim, sim. Pronto, esses que o Léo já citou, todos, né, que estão dentro de uma chamada teologia liberal, que é a teologia protestante, né? A teologia liberal, todas elas já são de bases filosóficas modernas, né? Já não parte, né, do platonismo, aristotelismo, não. Né? A teologia que se fundamenta no platonismo e, sobretudo, no aristotelismo é a teologia católica. A teologia católica. Professor, inclusive fazendo paralelo com a aula agora de René Descartes, onde uma das críticas sobre as ideias de Descartes é essa separação entre corpo e alma, né? Que Aristóteles e os medievais explicavam como a razão explicava essa união, né? E ele tenta separar o corpo da alma, mas depois ele vai se contradizer onde ele afirma que a única certeza que ele tem é a existência de Deus. Depois ele, pessoal, fica... Essa questão do dualismo, a gente vai falar um pouco sobre isso. A questão do dualismo corpo e alma, né? O homem como sendo, podendo inclusive ser apenas na sua alma, né?
A gente vai ver um pouco sobre isto. E para a antropologia aristotélico-tomista, eles, né, acreditam e defendem piamente a ideia da unidade substancial. O homem ele é corpo e alma, não é alma, nem tampouco corpo. O homem é corpo e alma, substancialmente corpo e alma, né? Isso é o que define a antropologia de Aristóteles e de Santo Tomás, né? O homem ele é corpo e alma, ele é corpo e alma. Entende? Claro que depois aí São Tomás acrescenta o elemento do espírito, né? O espírito como um composto, né? Uma parte da alma, né? Nós vamos ter isso por causa da revelação cristã, né? Que o homem ele é corpo, alma e esta alma ela é espiritual. Aí já entra nessa outra questão do homem ter uma alma espiritual, né? Não puramente racional apenas. O professor, lá no Magnífica, Maria fala, corpo e alma, minha alma engrandeceu e meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Nossa Senhora fala alma, corpo, alma e espírito, né? A minha alma engrandece o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Lá em Lucas, capítulo Sim, 1, sim. 46 por diante. Ela É, fala alma e espírito. embora aí precisaria também ver, né, no texto grego como é que tá, se tá separado, né, se tá pneu em ruá, o que pode ser também tradução, né? Aí precisaria dar uma olhadinha, mas foi bom você ter mencionado, depois eu ver se eu olho lá no texto grego, ver como é que tá isso aí. Mas que no cristianismo se faz essa distinção, indubitavelmente sim, né? Porque a alma racional, ela tem um espírito, né? O espírito é uma parte da alma. O espírito é a parte da alma capaz de Deus. É a parte da alma que faz com que o ser humano busque a Deus. É o espírito. Não é necessariamente a alma. Às vezes os dois são usados como sinônimos, né? Espírito e alma. Mas na verdade são coisas tem distinção aí. A alma é o que torna o ser vivente um ser vivente. É o que anima um corpo. É o que faz um corpo ser animado, né? Ser vivente. Entende? Aí, nesse sentido, as plantas também têm alma, né? Aristóteles fala na alma vegetal. Os animais também têm alma, por isso que são animais, porque são animados, que têm ânima, têm alma. Anima em latim, alma em latim é anima. Aí daí a ideia de animal. Por isso que nós também somos uma espécie animal, porque nós somos animados, nós temos uma alma. É claro que são almas diferentes, a alma vegetal, a alma racional, a alma sensitiva, né, dos animais, enfim. Mas somente na alma racional do homem é que tem um elemento espiritual. E é por este elemento espiritual que o homem é capaz de Deus. Né? Que o homem ele, ele tem sede de Deus, ele tem a consciência do divino. Né? Você vê que os animais não têm isso, nem as plantas. Né? Você vê que as plantas não constroem igreja, nem fundam religião, nem os animais, nada disso. Né? E por que o ser humano faz isso? Porque ele tem o espírito na sua alma. Entende? Aí é uma distinção, né, entre a alma e espírito, né, entre o ruá e o nefesh, né, usando a linguagem hebraica. Enfim, mas algum dia a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Diz, Os Felipe. kardecistas entendem que a alma é o espírito encarnado. É, aí é um tema bom um dia a gente falar sobre religião, mas é bom se falar isso em história da igreja. Mas é um tema muito bom isso aí, né? Porque, tipo, o espiritismo tem muita coisa de correntes orientais, de um certo neoplatonismo também, né? Essa ideia de que o ser humano é o espírito e não seu corpo. Você vê que essa ideia de que o espírito, que o homem é o seu espírito e ele pode migrar de corpo em corpo, é esta ideia, né, de separar corpo e alma. Que o homem ele é apenas uma alma que se serve de algum corpo. E esta ideia ela é totalmente anticristã, né? Ela é totalmente anticristã, porque o homem ele é substancialmente corpo e alma. Ele não é uma alma em um corpo, não é assim. Platão pensava assim, algumas vertentes orientais, hindus pensam assim, o espiritismo pensa assim, mas isso é contrário à doutrina cristã, essa ideia dessa separação corpo e alma. Tanto é que no final dos tempos, né, haverá também a ressurreição dos corpos. Porque o homem ele é corpo e alma. Né? É uma unidade substancial. Entende, Felipe? Mas é um tema bom, viu? Isso por si só é um tema muito bom. Né? Se um dia tiver aqui uma matéria de, acho que filosofia da religião, talvez, né? Dá pra gente dar uma navegada nisso aí, né? E aí eu vou citando essas matérias, vocês vão dando as ideias lá, né, pro pessoal. Bom,
Na próxima aula, gente, nós vamos continuar mais. Eu vou trazer alguns fragmentos do Descartes, porque eu quero pegar umas sutilezas para a gente reconstruir, né, essa ideia, né, de que o Descartes quer implantar na modernidade como o portador da verdadeira filosofia. Eu quero que vocês fiquem com isso nessa aula, né? O Descartes, ele pensa que ele está construindo agora a verdadeira filosofia, a melhor filosofia, a mais confiável, né? E Olha, para isso ele vai criar um método. Pronto, só que estava na minha cabeça hoje, porque uma coisa é certa, humildade ele não teve, não, viu? É por isso que eu botei um kkkk, né, do lado. A autoestima é bem grande. Muito grande, muito grande. Só de olhar para a foto dele, a gente vê que ele é bem arrogante mesmo. Deixa eu mostrar aqui todo. Fazer a encomendação dele. Tá muito amostradinho, né? Bom, Olha, então, sobre o sim. curso, realmente tem que inventar alguma coisa, porque depois da contemporânea, aí a gente vai ficar sem curso. Rapaz, pois é, tem uma matéria muito boa. Antropologia filosófica é muito bom, né? Estudar o pensamento acerca do que é o ser humano, né? Na filosofia é muito bom. A própria filosofia da religião, um negócio maravilhoso. São matérias assim, muito boas. Eu espero que o pessoal, né, coloque. A filosofia das religiões. Aí, isso aí seria uma boa sugestão para. Porque aí a gente vê o fenômeno religioso, né? Nas diversas vertentes e o caráter religioso do homem. É um negócio muito bom mesmo. Mas tem bem pouquinha pergunta para responder nesse negócio. Vai, é uma matéria muito boa, viu? Uma matéria Tem muito bem boa. pouquinho, mas não se ligue, não. Se algum espírito aí, é brincadeira. É uma matéria assim, eu já ensinei algumas vezes no seminário aí para os seminaristas, eu ensinei filosofia da religião, ensinei também aqui no de Maceió ano passado. É muito bom mesmo. Eu acho que seria muito útil para vocês estudarem sobretudo porque o curso é de teologia, né? Estudarem Já filosofia da está religião. já tá pronta 2027.1. Pronto, Material aqui tem de muito, viu, Luiz? Tá tudo pronto, até na cabeça já tá. É só eles podem ensinar aqui. Fale lá com o reitor. E tem os alunos também, né? Exatamente. Não tem, né? Pronto. Não, o que é que a gente vai fazer na segunda-feira à noite? Pois é, né? Então vamos continuar. Pois tá bom então, gente. Então vocês fiquem em paz, né? E na próxima semana nos encontraremos, tá certo? Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Bom feriado. Bom feriado, bom descanso. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço.